Certo, bom dia senhoras e senhores e bem-vindos de volta a mais uma edição do Thai Talk com Dan. Na última postagem da comunidade no YouTube, eu disse que voltaria para a frente das câmeras para compartilhar essas histórias da Tailândia. Então eu criei outro canal para fazer mais conteúdo educativo e os links estão aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos descobrir o que esse cara, AJ da Inglaterra, aprontou com as mulheres tailandesas em suas viagens à Tailândia. Ele teve o coração partido 2 vezes, mas aparentemente não foi enganado a ponto de perder o dinheiro que ganhou com tanto esforço. Coloque a chaleira no fogo, pegue uma cerveja e vamos começar a história de hoje sobre a Tailândia. Caro Dan, venho assistindo seus vídeos nos últimos 2 anos e só quero dizer que você está fazendo um ótimo trabalho mostrando a realidade da Tailândia. Você está ajudando as pessoas antes que elas percam a cabeça e o dinheiro. Então eu gostaria de compartilhar uma história para o seu canal. Eu me considero um dos sortudos. Eu não caí nas armadilhas de sempre, nem perdi dinheiro na noite, embora tenha tido meu coração partido 2 vezes no caminho. Então, essa é a minha história completa e desculpe, ela é longa, mas é real. Então, vamos lá. Meu nome é AJ, tenho 50 anos e sou do centro de Lancashire, não muito longe de você, Dan. Em agosto de 2019, eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tinha acabado de passar por um divórcio e não muito tempo depois conheci outra mulher inglesa, o que só piorou as coisas. Então eu entrei em um nível de depressão que nunca tinha experimentado antes. Foi o fundo do poço mesmo. Um dia fui a um pub local só para sair de casa. Um cara que eu já tinha encontrado algumas vezes olhou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. Não gostei de como você está. Cara, você me lembra o meu irmão antes de ele cometer suicídio. Isso me marcou profundamente. Ele sabia um pouco sobre o que eu tinha passado e então disse: venha para a Tailândia comigo. Vou te mostrar algo diferente. Naquele momento, eu não sabia absolutamente nada sobre a Tailândia. Eu nunca tinha feito uma viagem de férias só com os caras antes. Eu sempre estive em relacionamentos de longo prazo, então isso estava completamente fora da minha zona de conforto. Ele me disse que tinha uma namorada lá e que a amiga dela também estava procurando um namorado. Eu nem sabia o que eram garotas de bar nesse momento. Essas mulheres não eram garotas de bar. As duas tinham cerca de 40 anos e moravam juntas em uma casa na região chamada Dark Side, em Pattaya. A casa pertencia à namorada dele depois que o marido dela faleceu. Depois de ver uma foto da mulher que eu iria conhecer, decidi arriscar, mas quase desisti 2 vezes. No final, acabou sendo uma das melhores decisões que já tomei. Então fomos em setembro por 3 semanas. Eu tinha um encontro às cegas marcado, que poderia ter dado muito errado, mas não deu. Essas 3 semanas foram incríveis, não só porque era minha primeira vez em Pattaya, mas porque eu não estava sozinho. Eu tinha meu amigo me guiando e 2 tailandesas me mostrando tudo direitinho. Olhando para trás, isso fez uma enorme diferença. Eu não cheguei sem saber de nada. Eu tinha estrutura, companhia e um primeiro contato com a Tailândia completamente diferente do da maioria dos novatos. A mulher que conheci se chamava Pat. Ela era gentil, carinhosa e atenciosa. Tudo o que eu sentia falta na minha vida em casa. E depois de tudo o que passei, esse sentimento me atingiu profundamente. Então, no meio da viagem, aconteceu algo que resume tudo isso.
Estávamos bebendo em um clube na Walking Street e do nada eu desabei em lágrimas. Não porque eu estava triste, mas porque eu estava tomado pela emoção. Eu literalmente tinha passado de me sentir completamente perdido e deprimido para estar ali na Tailândia, cercado de boas pessoas, me sentindo genuinamente feliz novamente. E as garotas estavam me perguntando o que havia de errado. E tudo o que eu conseguia dizer era: vocês não sabem pelo que eu passei. E a partir daquele momento, o resto das férias foi incrível. Mas, como todas as férias, chega ao fim. Quando voltei para a Inglaterra, a realidade bateu novamente e quando tive tempo para pensar com clareza, percebi algo. Pat era uma mulher adorável, mas ela simplesmente não era meu tipo para algo a longo prazo. Não foi fácil admitir isso, especialmente depois de tudo o que ela fez por mim durante aquela viagem. Mas eu sabia que precisava ser honesto, então mandei uma mensagem para ela e terminei tudo. Ela não ficou feliz, mas foi a decisão certa e eu quero deixar isso claro. Em nenhum momento eu paguei nada para ela. Ela nunca pediu dinheiro. Eu paguei comida e bebidas, claro, mas isso é normal e pela minha experiência valeu muito a pena. Agora, 6 semanas depois, eu estava de volta à Tailândia. Dessa vez, voltei solteiro e de propósito, e foi aí que eu realmente experimentei o ambiente dos bares. E dessa vez eu vi tudo. As paqueras, as táticas, as armações, as histórias, as maneiras sutis como as conversas acabam indo para o assunto dinheiro. Eu entendi muito rápido como tudo funciona e não vou mentir, eu mergulhei de cabeça na experiência. Eu tinha uma garota diferente toda noite, não porque eu me orgulhava disso, mas porque eu podia. E porque eu sabia que isso não era a vida real. Era uma fuga temporária. Meu amigo até me disse uma vez: você não precisa de uma garota diferente toda noite. Então eu disse: preciso sim, eu só vou ficar aqui por 3 semanas. Agora, olhando para trás, posso admitir que eu ainda estava vulnerável naquela época. Isso não resolveu o que eu tinha passado, mas definitivamente me ajudou a lidar com isso. Agora, perto do final daquela viagem, eu voltei para a área conhecida como Dark Side. Eu entrei em um bar e vi alguém que imediatamente se destacou. O nome dela era Off. Ela não era uma garota de bar. Começamos a conversar e houve uma conexão instantânea. Sabe quando algo simplesmente encaixa de imediato? Foi assim que me senti. Trocamos números e passamos um tempo conversando. Não apressamos nada. Na verdade, nem saímos do bar juntos, mas mentalmente eu já estava fisgado. Quando voltei para a Inglaterra, não conseguia parar de pensar nela, então tomei uma decisão. Eu não estava apenas voltando para a Tailândia. Eu estava voltando com um propósito. Então planejei uma viagem de 3 semanas pelo país inteiro e pedi para ela me acompanhar. Bangkok, Kanchanaburi, Chiang Mai, Khon Kaen e Koh Samet. Uma verdadeira experiência tailandesa. Eu disse a ela que eu pagaria tudo, voos, hotéis, comida, mas deixei uma coisa muito clara. Eu não estava pagando a ela pelo tempo dela. A resposta dela, ela disse que não tinha problema algum. Ela queria viajar e viver essa experiência comigo. Isso foi um grande sinal positivo. Quando cheguei, ela me buscou no aeroporto e em poucos dias, nós dois estávamos completamente apaixonados um pelo outro. Essa viagem foi algo especial.
Viajamos por toda a Tailândia, conhecemos vários lugares, conheci a família dela e compartilhamos momentos que nunca vou esquecer. E em nenhum momento ela me pediu dinheiro, apoio ou qualquer coisa além da própria viagem. Mais um sinal positivo. Mas então, justo quando as coisas estavam melhorando, a Covid chegou. Quando o mundo parou, tudo o que tínhamos também parou. E nós dois seguimos em frente durante esse tempo. E então, assim de repente, tudo acabou. Agora, em uma viagem posterior, conheci outra mulher, May. Novamente não era uma garota de bar. Loira, confiante, atraente, muito esperta. Nós nos demos bem imediatamente. Acabei voltando por um mês inteiro só para passar um tempo com ela. Viajamos, exploramos, tivemos ótimas experiências e por um tempo parecia perfeito de novo. Mas dessa vez prestei mais atenção. E aos poucos os sinais de alerta começaram a aparecer. Ela queria um anel de noivado caro. No começo, ela disse que não queria apoio financeiro, mas depois deu a entender que queria sim. Ela sumia por longos períodos sem dar explicação. Ela flertava bastante, até mesmo com meus amigos. Por fim, ela admitiu que já tinha sido garota de bar. Sou burro ou algo assim? E momentos como comprar um presente para o filho dela, mas não para ela, causavam tensão. Isso definitivamente não era verdadeiro, então terminei com ela. Desde então, Dan, eu estive na Tailândia cerca de 10 vezes, agora eu viajo sozinho. Eu exploro de verdade e entendo muito melhor a cultura. Conheci expatriados que vivem lá há décadas e aprendi muito com eles. Ainda sou amigo do Off. Temos uma boa relação e fico feliz que ela tenha encontrado alguém. A maior lição: não se envolva emocionalmente, especialmente se você não mora lá. E o mais importante, eu não perdi dinheiro, eu fiquei de fora. E eu concordo com você, Dan, você não paga uma namorada pelo tempo dela. Agora, a coisa boa é que eu não sou mais a pessoa deprimida que eu era em 2019. A Tailândia não resolveu tudo, mas com certeza me ajudou a me reconstruir. E quem sabe? Talvez um dia eu me aposente lá. You serious? Cuidado, rapazes, e ouçam o Dan. Tudo de bom, AJ. Certo, AJ, muito obrigado por compartilhar sua história no canal. Agora, muitos caras acreditam que, se eles não se envolverem com garotas de bar, então eles estão seguros. Não acredite nisso em 2026. Muitas dessas garotas vão fingir que são diferentes. Elas não querem dinheiro de você. Elas querem um namorado e querem viver felizes para sempre. Elas não vão te atacar pelo lado financeiro se forem espertas. Elas vão fazer o jogo delas até você se apaixonar por elas. Assim que você se apaixonar por elas, elas vão começar a contar histórias sobre os problemas da vida delas. As dívidas delas, o fato de que precisam cuidar da mãe e do pai. Ou talvez elas já partam direto para o ataque e conversem com você sobre se mudar para a Tailândia e construir uma vida juntos. Ou seja, construir aquela casa, comprar um carro, comprar uma moto e até abrir um negócio no nome da sua nova namorada ou esposa. Há tudo a ganhar e as mulheres mais espertas da Tailândia vão seguir esse caminho com você. Elas vão te encher de amor, te bombardear de atenção, te deixar viciado e depois te fisgar. Assim, elas conseguem um peixe grande. Mas elas só vão fazer isso depois de perceberem que você tem bastante dinheiro naquela conta bancária para compartilhar com elas.
Agora, muitos caras escolhem não acreditar nisso. Eles preferem pensar que encontraram alguém diferente. A mulher deles não é como as outras. Ela tem um bom emprego, ela é diretora de escola, por exemplo. Mas o que ela ainda não te contou é que ela está devendo milhões de bahts. E é por isso que foi a sua escolha. Ela nunca pediu, mas foi sua escolha pagar a ela 30 mil bahts por mês e passar a bancá-la com uma bela mesada. Os caras caem nesse truque o tempo todo e isso acontece o tempo todo. Mas a parte mais louca é que muitos desses caras nem percebem que foram enganados. Agora, esse cara da história, se ele fosse se aposentar na Tailândia, se ele tivesse ficado com aquelas mulheres por muito mais tempo, ele teria aprendido essa parte também. Que ele acabaria sendo incluído na obrigado a pagar uma mesada mensal. Ele teria sido forçado a se desfazer do seu dinheiro de uma forma ou de outra, ou teria se sentido obrigado a fazer isso por conta própria. A maioria desses profissionais não vai pedir para você pagar. Eles vão esperar que você faça isso porque contaram a história deles e você é aquele cavaleiro de armadura brilhante vindo resgatar sua donzela em perigo e ser o super-herói dela. Agora, pessoal, contem pra gente o que vocês acham aí nos comentários e também compartilhem suas próprias experiências aí embaixo. E se você tem sua própria história que quer compartilhar no canal, envie seu e-mail para thaitalkwithdan@gmail.com. Eu também criei um novo canal no YouTube, Thai Talk with Dan Unleashed, onde eu não vou compartilhar histórias. Eu vou ensinar tudo sobre a Tailândia para vocês. Então, não deixem de conferir. Vai ter um link na descrição abaixo. Além disso, cuidem-se, se protejam e não fiquem pagando uma mesada mensal. Tchau por enquanto e até mais!